A paz de Cristo esteja na sua vida. É com muita alegria que mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da nossa escola bíblica dominical do próximo domingo. Não perca na sua congregação a escola dominical. Deus há de dar vitórias gloriosas para a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos estudar a evangelização das pessoas com deficiência. Quando o amor é maior que o preconceito. No livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo de 1 a 13, há uma bela história de amor que vence preconceito e as tradições e costumes que discriminam e excluem as pessoas. No texto, o rei Davi fica sabendo através de Ziba, um ex-servo do falecido Saul, que um filho de Jonatas e neto de Saul estava vivo e vivia de favor na casa do rico proprietário Maquir. Mefibosete, devido a um acidente que havia sofrido na sua infância, ele tornara-se um portador de deficiência física em ambos os pés. Davi se lembra da promessa de bondade para com os descendentes de seu grande amigo Jonatas e manda buscar Mefibosete. Mefibosete compara-se a um cão morto, indigno da atenção e bondade de Davi, mas o rei Davi o coloca sob sua proteção e como parte de sua família, pois comia sempre à mesa do rei como um filho. Davi restitui a Mefibosete todas as propriedades que havia pertencido a Saul e ordena a Ziba que passe a trabalhar para Mefibosete, administrando as propriedades e os que trabalhavam delas, para que não falte o sustento e o controle a Mefibosete e a sua família. Numa época e num lugar em que a sociedade e a religião, inclusive o judaísmo, afirmavam que a pessoa portadora de deficiência era alguém que tinha uma maldição colocada por Deus e que precisava viver isolada para não contaminar o povo de Deus, Davi prefere, por amor, ouvir a voz do seu coração para exercitar a bondade e a justiça. Podia acomodar-se aos valores e preconceitos de seu tempo e não fazer nada. A deficiência não é da vontade de Deus. Não é um castigo de Deus e não tem um sentido de si mesma. Se a deficiência tem algum sentido, é a sua superação. É a mais fantástica superação, é quando as pessoas portadoras de deficiência são incluídas na vida social, tratadas com respeito e como pessoas sentindo-se vivas e companheiras e achando que isso é bom e vale a pena. E apesar das deficiências, é claro. O amor sempre rompe barreiras, o amor sempre faz diferença. Os portadores de deficiência física, motora, mental ou múltipla, seja, portadoras de 2 ou mais deficiências, têm sido um grupo de pessoas que a sociedade teimava em não enxergar, mantendo-as devidamente guardadas, protegidas e escondidas em casa. Hoje, graças a Deus, essa história está mudando. Os portadores de deficiência estão se organizando para exigir cidadania, que começa pelos direitos constitucionais básicos de seu país, como educação, saúde, trabalho, lazer e o direito à mobilidade, ou seja, que as ruas, calçadas, elevadores, banheiros, transportes coletivos, táxis, escolas, acesso a prédios, etc., sejam adequados a eles, muito particularmente aos portadores de deficiência física. Deus quer que todos sejam salvos. O Evangelho não conhece fronteiras. Saiu da Palestina e do judaísmo para alcançar os samaritanos e os gentios, incluindo sucessivamente e crescentemente mulheres, crianças, os escravos, os pobres, negros, índios e os povos dos confins da terra. Mas um grupo em especial não recebeu e nem tem recebido a atenção necessária por parte da igreja, os portadores de deficiência. Ainda são poucas as igrejas que têm se despertado para
acolher, para evangelizar, ensinar e tornar as pessoas portadoras de deficiência participantes ativas dos cultos, das classes da escola dominical, dos ministérios e outras programações. Diante da história de descaso com os portadores de deficiência e dos muitos desafios missionários, poucas igrejas se deram conta da necessidade de facilitar o acesso de pessoas cadeirantes. Deus quer que essas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, que sejam salvas, batizadas, que façam parte da família da fé e sejam capacitadas a serem testemunhas do amor de Deus. Mas como crerão se não conseguirmos lhes transmitir o Evangelho? Como farão parte da família se os acessos ao nosso lugar de culto e reunião lhes impedem de entrar? Como permanecerão na igreja se não temos nos educado para acolhê-las, integrá-las e torná-las parte ativa e produtiva da comunidade da fé? A nossa casa, ou seja, a casa de Deus, nosso espaço físico, nosso grupo deve estar adequado às necessidades especiais dos portadores de deficiência, para que eles se sintam bem, para que eles se sintam parte do povo de Deus. Ir missionariamente ao encontro das pessoas portadoras de deficiência física, evangelizá-las e adequar nossas instalações físicas e programas para atendê-las e discipulá-las, não é um favor para atender a um suposto modismo da inclusão social e nem uma concessão pura e simplesmente a um grupo que exige atenção especial da igreja. Atender carinhosamente, solidariamente, criteriosamente e estruturalmente aos portadores de deficiência é missão. Jesus veio para salvar a todas as pessoas, inclusive as portadoras de deficiência. Devemos começar imediatamente a nos preparar para evangelizar, acolher e discipular as pessoas portadoras de deficiência. Mesmo que em nossa igreja não exista nenhuma portadora de deficiência, temos de sinalizar para a comunidade externa, para o bairro, para o mundo, que essas pessoas são bem-vindas em nossa igreja. Ao construir, planejamos os acessos para todos, inclusive salas de escola dominical no térreo ou elevadores e rampas para salas noutros pavimentos. As pessoas portadoras de deficiência não podem ir aonde não conseguem entrar, não conseguem permanecer no lugar se não são percebidas e incluídas no grupo e na programação. Imaginemos uma pessoa surda participando de um de nossos cultos sem que haja o cuidado da igreja para que ela possa perceber o que se passa e o que é cantado e pregado. Imaginemos uma pessoa cadeirante em nossa igreja que tenha necessidade de usar o banheiro. Se não houver instalações físicas adequadas e a atenção amorosa e solidária da igreja, melhor para ela é ficar em casa. Já é um desafio chegar à igreja, sobretudo se tiver de pegar transporte público. Imagine chegar lá e não valer a pena, não ouvir, nem ver, nem locomover-se até salas ou outras dependências, nem aprender nada. É ultrajante. Se em nossa igreja houver uma ou duas pessoas portadoras de deficiência, vamos nos aproximar delas e buscar atendê-las, para que elas se sintam não como um peixe fora d'água, mas como um irmão ou irmã, parte do corpo que é enxergado, cuidado, incluído, alimentado e capacitado para ser discípulo ou discípula de Jesus. Se nós abrimos para fazer missão junto às pessoas portadoras de deficiência e lado a lado com elas, uma pessoa portadora de deficiência bem entendida e bem atendida contará para outras, e o Senhor nos abençoará, acrescentando a nós os que vão sendo salvos. Precisamos deixar que o Espírito Santo tire as escamas de nossos olhos que nos impedem de enxergarmos as pessoas portadoras de deficiência. Devemos nos lembrar que o plano para a vida e missão da igreja nos afirma que a evangelização, como parte da missão, é alcançar,
é encarnar o amor divino nas formas mais diversas da realidade humana, para que Jesus Cristo seja confessado como o Senhor, Salvador, Libertador, Reconciliador. A evangelização sinaliza e comunica o amor de Deus na vida humana e na sociedade pela adoração, proclamação, testemunho e serviço cristão. Ou seja, devemos falar do grande amor de Deus às pessoas portadoras de deficiência e, se necessário, usar palavras. As pessoas de fato só conhecem a Deus através do amor. Por isso, o serviço de inclusão e promoção das pessoas portadoras de deficiência é um serviço maravilhoso de evangelização. Deus quer que todos sejam salvos. A igreja tem a competência de ir missionariamente ao encontro de todas as pessoas. Agora, nós devemos conhecer os desafios das pessoas portadoras de deficiência. Precisamos ler e pesquisar, precisamos ver, mas sobretudo precisamos ouvir e aprender. Há muitos livros publicados e tem sido diversa a publicação de reportagens e entrevistas em jornais e revistas, bem como a exibição em programas na televisão. Precisamos criar na igreja uma agenda para tratarmos desse assunto, seja na escola dominical, nas reuniões de ministério, palestras pelos ministérios da ação social e ação docente e evangelização. Que a igreja seja um fórum abençoado para discutir e promover o acesso físico às facilidades públicas, direito à vida e a não discriminação das pessoas com deficiência, liberdade de ação, respeito às pessoas portadoras de deficiência, igualdade dos direitos, respeito, cidadania, vida independente e inclusão na comunidade. Visitar e conversar com pessoas portadoras de deficiência e suas famílias também é muito importante. Uma boa e franca conversa tem muito a nos ensinar como igreja e como cristãos. É boa a visita a projetos de igrejas ou ONGs que promovem a inclusão das pessoas portadoras de deficiência. Quando a gente aprende, a gente se torna uma pessoa de visão mais ampla, uma pessoa melhor, mais esclarecida e mais solidária. Agora, como lidar com as pessoas portadoras de deficiência? Não se acanhe em fazer perguntas relacionadas às deficiências, pois a maioria das portadoras de deficiência não se incomodam em respondê-las. Porém, se você não for muito próximo da pessoa, evite fazer perguntas íntimas. Dirija-se sempre ao portador de deficiência, mesmo que ao seu lado esteja um intérprete. Ofereça apoio sempre que verificar alguma necessidade. Aguarde para que seja aceito e pergunte como você poderá ajudar. Não se ofenda com a recusa do auxílio oferecido. Nem sempre ele é necessário. Se um portador de deficiência lhe pedir algum tipo de ajuda e você não se sentir preparado para tal, sinta-se à vontade para recusar. Nessa situação, procure alguém que possa fazê-lo. Agora, temos que pensar o que podemos fazer concretamente para que a nossa igreja seja um lugar acolhedor para as pessoas portadoras de deficiência. Vamos nos dividir em grupos. Cada grupo pode propor 1 ou 2 serviços de acolhimento e evangelização das pessoas portadoras de deficiência. Vamos depois conversar com o pastor da nossa igreja para viabilizar as melhores propostas. A evangelização e os serviços de ação social, sociabilidade, educação cristã e discipulado, entre outros, devem ser planejados e executados de modo que estejam interessados, atentos e preparados para atender também as pessoas portadoras de deficiência física. Mas se em último caso a igreja não conseguir criar mecanismos e serviços para a participação plena das pessoas portadoras de deficiência, que ao menos elas se sintam muito amadas pelo povo da igreja. Queremos que a igreja seja o melhor lugar e a melhor companhia para as pessoas portadoras de deficiência. A igreja tem de ser um pedacinho do céu na terra. Devemos nos lembrar que independente das necessidades especiais ou não, cada pessoa é um ser humano, com virtudes, qualidades, pecados, contradições, com sua própria personalidade e jeito de ser.
com sonhos, anseios, desejos, são também filhos e filhas de Deus, aos quais Deus quer salvar. E como acontece com qualquer pessoa, todos nós gostamos de respeito, educação e cortesia. Assim sendo, seja com quem for que estivermos tratando, independente da condição física, classe social ou qualquer outro fator, há uma regra de ouro que faz a nossa vida e a vida dos demais sempre melhor. Esta regra é: sê tu uma bênção. Deus disse isso para Abraão. Gênesis capítulo 12 e o versículo de número 2. Nós queremos também dar uma palavra aos portadores de deficiência. Deus amou também a todos vocês, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Confie em Deus, busque força, capacitação e superação em Deus. Todos os mandamentos de Deus são também para as pessoas portadoras de deficiência. Todas as promessas de Deus são também para as pessoas portadoras de deficiência física, inclusive as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. A promessa do Espírito Santo. Jesus batiza os portadores de deficiência física com o Espírito Santo. Deus, Ele faz os portadores de deficiência física missionários, obreiros, trabalhadores da obra de Deus. A graça de Deus foi derramada para todos. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo disse: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. O reino de Deus, o reino dos céus, os céus também é para os portadores de deficiência física. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e que nós possamos se preocupar, que nós possamos conversar sobre assuntos como esse e também ir em busca dessas pessoas que precisam de salvação, que precisam de amor, que precisam de libertação, que também são seres humanos, que Jesus, quando vier buscar a igreja, se não estiverem preparados, vão ficar aqui neste mundo de horror. Mas se nós pregarmos os evangelhos, anunciarmos a ele a salvação e ele ser salvo, também estará conosco no céu. E lá, ninguém vai ser deficiente físico. Todos teremos um corpo maravilhoso, um corpo glorioso, que o Senhor Jesus nos dará quando alcançarmos as mansões celestiais. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, que nós possamos debatermos, que nós possamos conversarmos, que nós possamos formar grupos, que nós possamos falarmos sobre esse assunto e avançarmos na evangelização àqueles que portam deficiências físicas. Que Deus abençoe a você em Cristo Jesus e que em uma próxima oportunidade estaremos aqui com mais subsídios da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.